Senhor Jesus, amém? Amém! Amém. Os irmãos, pode, por gentileza, tomar os vossos assentos. Fique à vontade. Deus abençoe. É uma alegria estar novamente aqui com essa igreja maravilhosa. Graças a Deus. Fico muito feliz pelo convite, pela confiança, viu, pastor? Muito obrigado. Deus abençoe a cada um, cada pastor aqui, viu? É um privilégio, irmãos, é um privilégio mesmo. E nessa noite, eu quero começar aqui alguma série de mensagens sobre oração. Amém? Eu conversei com o pastor, a gente vai, intercalado os dias de terça. E não sei se os irmãos notaram, eu gosto muito de ser fiel ao tema que me é dado. Sempre quando eu vou pregar em algum lugar, se tem um tema estabelecido, eu procuro me manter no tema, porque eu entendo que se a pessoa ela escolheu o tema, é porque eu acredito que ela orou ao Senhor para que esse tema fosse abençoado, que a igreja pensasse, refletisse e que as mensagens girassem em torno desse tema. E aí eu perguntei para o pastor, a gente conversando, qual que seria o assunto que a gente ia tratar, E aí ele falou 3 coisas para mim. Ele falou oração, dependência de Deus e ética cristã. Ele me deixou com esses 3 aí. Mas eu optei por falar sobre oração em razão de que nós vivemos hoje uma época em que, ao que parece, o diabo ele tenta de todas as maneiras tomar todas as horas do nosso dia. Não sei se você já parou para analisar isso. Parece que você nunca tem tempo para nada, Parece que 24 horas não dá tempo de fazer tudo que você quer. Quanto mais separar tempo para Deus, Muitas das vezes a gente tem a impressão de que o mundo ele gira de tal maneira velozmente que a gente não tem tempo para os nossos familiares, não tem tempo para oração e não tem tempo muitas vezes para aquilo que a gente realmente quer conquistar na vida. Então eu quero tratar com os irmãos sobre oração, amém? Irmãos, por gentileza, abra a Bíblia em Filipenses, capítulo de número 4. Amém? Esse texto vai ser um texto base para a pregação de hoje. Filipenses, capítulo de número 4. Glória a Deus. Aleluia! Graças a Deus. Filipenses, capítulo de número 4. Nós vamos ler apenas os versículos de número 6 e 7. Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e o versículo 7. Quem achou, diga amém. 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 Na minha versão diz o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Então esse vai ser o texto base dessa noite. E eu quero começar apresentando para os irmãos o porquê, a necessidade da gente falar sobre esse tema. Eu entendo que é importante nós falarmos sobre oração, porque oração é algo que muitas vezes a gente fala muito, mas pratica pouco. A gente explica e a gente fala, olha, é importante a gente orar, irmão, vamos orar. Mas a pergunta é, você tem orado? Vamos supor, imaginemos-nos nós, que se a sua salvação dependesse do quanto você ora, você estaria salvo ou condenado? Graças a Deus que não depende,
Graças a Deus que a nossa salvação não depende do quanto a gente ora. Mas, imaginemos nós, se a tua salvação dependesse do quanto você ora, será que você estaria no céu ou no inferno? Ou, melhor ainda, você muitas das vezes ora pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho se converter. Vamos imaginar que a conversão da sua filha e do seu filho dependesse do quanto você orasse. O seu filho estaria salvo ou condenado? Isso para mostrar que, gente, nós somos falhos, relapsos nisso. E eu não falo aqui como quem ora muito e como quem não tem nada que aprender. Irmãos, todos nós aqui estamos caminhando no mesmo barco e todos nós temos as mesmas dificuldades e todos nós precisamos aprender diariamente a nos ajoelhar e nos colocar diante de Deus. Amém. Todos nós. De tal maneira que eu entendo que a gente precisa falar sobre isso. A segunda razão é porque, como eu disse no início, o mundo hoje, a estrutura social tende a roubar todo o nosso tempo. Todo o nosso tempo. Você tem o inglês, você tem o judô, você tem a faculdade, a escola, o trabalho, você tem a igreja, você tem um monte de afazeres. E quando você tem um tempinho livre, o diabo dá um jeito de preencher esse tempinho livre, tentando te distrair com o futebol, com a política, com um monte de coisa que tenta roubar a nossa atenção e de tal maneira que quando a gente vai orar, a gente dá o resto para Deus. A terceira razão é a respeito de que muita gente não para pensar que não orar é pecado. Muita gente não sabe disso. Muita gente acha que se eu deixar de orar, eu acho que eu não vou estar ganhando, eu não vou estar crescendo. Mas, por outro lado, também não vou estar pecando. Mas não orar é pecado. Vamos para uma base bíblica para isso? 1 Samuel, capítulo de número 12, versículo de número 23. Vamos lá rapidinho. 1 Samuel. É forte. 1 Samuel, capítulo de número 12, versículo de número 23. Olha só, 1 Samuel 12, versículo 23, diz o seguinte: E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor. De que maneira? Deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Aleluia. Então olha só, irmãos. Samuel aqui, falando com Israel, ele fala assim, olha, se eu deixasse de me apresentar diante de Deus em favor de vocês, eu estaria pecando. E eu não estaria pecando contra vocês, eu estaria pecando contra Deus. Deixar de orar pelo próximo é pecar contra Deus. Meu Deus do céu. Possa ser que Deus, ele iria agir com resposta à sua oração quando você começasse a interceder pela vida de outras pessoas. Verdade. Você quer ver um exemplo interessante? A Bíblia vai nos dizer em Jó capítulo 42 que Deus mudou o cativeiro de Jó quando este orava pelos seus amigos. Mas Deus disse assim, olha, eu não vou aceitar a oração feita por vocês. Vocês vão oferecer o sacrifício, mas peça para o meu servo Jó orar para vocês. Porque quando ele orar por vocês, eu vou perdoar vocês. De tal maneira, igreja, a gente precisa aprender a interceder. A gente tem que aprender a ter um coração quebrantado e olhar primeiro para a nossa geração. Olhar com misericórdia para o mundo, para a nossa nação que geme, que clama,
que está afundada na prostituição, na criminalidade, no vício, e a gente está pecando enquanto a gente não ora, vendo tudo isso acontecendo e a gente simplesmente não faz nada. A gente olha o estado atual de como as coisas estão caminhando e a gente está apenas de braços cruzados. Nós temos que ser como Abacuque, que via o mal crescendo e multiplicando e dizia: Deus, eu não estou entendendo. O justo está sofrendo. Quando eu grito violência, cadê o Senhor intervindo, se interpondo em favor daqueles que são seus? Nós, igreja, precisamos ter o coração de profeta, porque o profeta era aquele que Deus revelava não apenas a sua palavra, mas ele revelava os seus planos, e ele revelava de tal maneira que os profetas sentiam o que Deus estava sentindo pela nação. Teve um caso em específico, que provavelmente não sabem, de Oséias, que Deus ordena para que ele case com uma prostituta, tipificando, exemplificando, representando como que Deus se sentia em relação a Israel. Meu Deus. Então, igreja, deixar de orar é pecado. Mas olha, preste bem atenção, eu não quero deixar isso aqui de uma maneira negativa, porque você não tem que orar simplesmente porque não é pecado. Essa não deve ser a sua motivação. Verdade. A sua motivação verdadeira tem que ser outra, que eu vou apresentar daqui para frente, daqui a pouquinho. Então, diante de tudo isso, tem um outro ponto, que é o seguinte: não orar te deixa fraco. Te deixa fraco. Fraco espiritualmente. Oração e leitura bíblica é aquilo que te fortalece. Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus dá uma resposta na tentação, quando o diabo está tentando, ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Significando dizer que a palavra que sai da boca de Deus também é alimento. Aleluia! Da mesma forma que o pão alimenta o corpo, a palavra alimenta a alma e o espírito. E quando você deixa de orar, você deixa de receber também alimento espiritual. A oração, ela é aquilo que te liga, te conecta com Deus de tal maneira que você se alimenta de quem Ele é. Porque Ele diz que Ele é pão, mas Ele só é pão para quem tem fome. Ele é água, mas só que Ele só é água para aquele que está com sede, aquele que busca de verdade. Então, diante de tudo isso, concluindo essa primeira parte, eu quis apresentar para os irmãos a necessidade disso. Agora vamos para o texto. Eu quero explicar aqui um pouco sobre o que é oração. Eu quero apresentar aqui uma definição para a gente caminhar, que vai ser, digamos, a definição que vai nos dar o norte para tudo aquilo que a gente vai falar. O que é oração? Eu vou pegar as palavras de um pastor que eu admiro muito, que eu gosto, acompanho muito, pastor Neil Barreto. Ele tem uma definição de oração que ele diz o seguinte: a oração é o que transforma o meu encontro com Jesus em relacionamento. Oração é o que transforma o meu encontro com Jesus em relacionamento. Então todos nós nos encontramos em algum momento com Deus. Assim como nós nos encontramos com várias pessoas na vida, né? A gente nos encontra. Estou passando aqui, vamos supor, eu me encontro com o pastor Osmari. Mas isso é relacionamento? Não, eu me encontrei com ele. O relacionamento acontece de que maneira? Quando se há diálogo, conversa, comunicação. De tal maneira que, se por algum momento Deus, Ele se encontrou e mandou uma palavra para você, seja através de um amigo, seja através de uma palavra ministrada nesse púlpito, seja através de um versículo que você leu, ou seja, Deus, Ele falou com você de alguma forma. Se você não falou com Ele, você não tem um relacionamento com Ele.
Que ele fala. Se a gente ouve é outra coisa. E se a gente fala com ele também é outra coisa. Por isso que a Bíblia diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque possa ser que Deus fale em algum momento, mas a gente não tem escuta espiritual. Então a oração, ela permite que nós venhamos ter um relacionamento com Deus. Só que uma coisa interessante de se observar aqui. O nosso Deus, irmãos, às vezes a gente encara ele, parece que como um ídolo. O nosso Deus, ele não é um ídolo. Um ídolo, como nós poderemos observar em Salmo 115, tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Tem mãos, mas não apalpam. Mas parece que a gente não entende que o nosso Deus é um Deus pessoal. Ele não simplesmente criou o universo e todas as coisas e abandonou a sua própria sorte. Não, ele criou e ele se revela. Ele decidiu mostrar a sua face. Ele decidiu se revelar a quem busca ele. Amém. Glória a Deus. Você não vai se aproximar de Deus com o objetivo de barganha, de ganhar, de bênção. Não. Ele quer que você se aproxime dele, não por essas coisas, mas para que você tenha um encontro pessoal, particular, íntimo com Deus que é amor. Aleluia! Glória a Deus! Você pode ter um relacionamento com Deus. Olha essa frase, irmãos. Você pode ter um relacionamento. Isso não significa, olha só, não significa ter um relacionamento com qualquer pessoa. Com um ser humano. Pensa aí na pessoa mais importante, a pessoa que você mais gosta. Agora pense isso numa escala infinita. É Deus. Você ter relacionamento com o Criador, o Fundador do Universo. Amém. Às vezes a gente não tem a dimensão do que significa esse privilégio. Vamos para Jeremias. Outro texto, Jeremias 33:3, esse é um texto que todos nós provavelmente aqui já nos deparamos em algum momento. Muito obrigado pela água. Jeremias, capítulo de número 33, versículo de número 3. Vê se está escrito assim na sua Bíblia. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vamos repetir todos juntos para a gente decorar? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Você crê nesse versículo? Esse versículo está dando uma promessa. Mas como toda promessa, existe uma condição. E a condição é, se você clamar, pode ter certeza, eu tenho uma resposta para você. Agora é claro que a resposta de Deus possa ser que não seja aquilo que você quer. Mas que Ele tem uma resposta, Ele tem. É igual a Bíblia. A Bíblia, ela tem todas as respostas para as suas perguntas, mas ela não tem todas as respostas para as suas perguntas do jeito que você quer. Mas ele está dizendo, olha, se você clamar a mim, você vai ter resposta. É uma promessa. Não é uma hipótese, uma possibilidade. Ele está dando uma promessa. Clama para ver. Se eu não vou mostrar coisas grandes, firmes que você não sabe. Glória a Deus! Linda! Mas nota que se você não tem um diálogo, primeiro, o que há é um monólogo. E quando não se há diálogo, há problemas em relacionamentos. Um dos grandes problemas em relacionamentos, em casamento, em namoros, em amizades também. Problema às vezes é o quê? Comunicação. Às vezes a pessoa sente uma coisa e não fala.
Ou às vezes as pessoas não se alinham, não conversam. Gente, comunicação é a base do relacionamento. Aleluia. E se você não se comunica, não fala com Deus, tem uma péssima notícia para você. Você não tem um relacionamento com Deus. Você não se relaciona. Para Deus, você é um estranho. Para Deus, você é um estranho. Você quer ver uma coisa muito interessante que às vezes, se você não para pensar, você não reflete, você não nota? Jesus, ele diz assim no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, que ele vai dizer a muitas pessoas, ele vai dizer assim, olha, muitas pessoas vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome expulsei demônios, eu fiz milagres, maravilhas. Aí ele diz, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque nunca vos conheci. Aí a pergunta é, Deus não sabia da existência da pessoa? É isso que ele está dizendo? Não. Ele está dizendo que nunca vos conheci eu nunca tive nenhum relacionamento com você. Para mim você é um estranho. Eu não te conheço, você não está na minha presença. Ensina, Jesus. Aleluia. De tal forma que, irmãos, presta atenção, olha isso. Se conhecer a Deus é um privilégio maior ainda é ser conhecido por Ele. Bem-aventurado você que começou a desenvolver um relacionamento com Ele, começa a conhecê-lo de tal maneira que Deus também te conhece, porque você está na presença dEle. Agora, olha só que interessante. Olha só que coisa legal. Eu falei aqui de conhecer. Só que conhecer é diferente de saber quem é. É diferente. Eu posso saber quem é sem conhecer. Quer ver um exemplo? Vamos supor que eu não conheço o pastor Osmário, mas eu sei quem ele é. Eu posso saber algumas informações. Sei que ele é o pastor aqui da Igreja Unida. Eu sei que ele é esposo com a irmã Edna, que tem a Thalita, o Daniel, a Milena. Eu posso ter informações, só que ter essas informações não diz que eu conheço ele. Quando é que eu posso dizer que eu conheço o pastor Osmário? Quando eu tenho um relacionamento, eu troco uma ideia. Muita gente aqui sabe um monte de nome de famosos, acompanha a rotina dos famosos, tudo. Você conhece? Você conversou com ele? Não, então você não conhece. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus amado. Possa ser verdade. que isso também se aplica a Deus em relação a você. Talvez você sabe muita coisa sobre a Bíblia, sabe muita coisa sobre Deus, mas você não o conhece. Talvez você saiba versículos bíblicos. Aleluia. Talvez você saiba que Ele é amor, que Ele é bom, que Ele é justo, mas nunca provou a bondade, o amor e a justiça dele na sua vida. Agora eu estou com vontade de ser mais crente. Aleluia. Oh, glória. Irmãos, Deus, Ele quer ter experiências com a gente. Deus, Ele quer ter experiências com você, indivíduo. Olha que interessante, eu gosto muito da maneira que o apóstolo João começa a sua epístola. Ele diz assim, aquele que nós vimos, as nossas mãos tocaram, aquele que ouvimos e contemplamos a respeito do verbo da vida. Sabe o que ele está dizendo ali? Olha, eu estou falando de alguém que eu toquei, que eu vi, que eu tive experiências de ter em contato com ele. Sabe por que muitas vezes a gente não tem poder no modo como a gente evangeliza e fala? Porque talvez a gente esteja falando de algo que a gente nem conhece. Que a gente não tem experiências de andar com Deus. Então, eu quero levá-los a mais um versículo. Vamos para Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 16. Maravilha. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado.
Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 16. Olha que texto bonito. Hebreus, capítulo 4, versículo de número 16, diz o seguinte: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Olha só que interessante. Primeiro ele faz um convite. Cheguemos aonde? Ao trono da graça. De que maneira? Temendo? Não. Com confiança. Aí a pergunta que você faz é: por que eu tenho que me achegar? De que maneira e como? Como que é isso? Será que eu posso? Se a gente para analisar o contexto e as implicações de tudo que esse autor está fazendo aqui, ele está fazendo um contraste entre o judaísmo e aquilo que hoje nós chamamos de fé cristã. E ele está dizendo, olha, aquilo que antigamente existia como revelação de Deus era a sombra, hoje nós temos a substância. Aquilo era símbolo, hoje a gente tem a completa. Naquele tempo, deixa eu fazer uma pergunta aqui, vamos ver os bons de Bíblia aí. Naquele tempo, todo mundo tinha acesso à presença de Deus? Sim ou não? Quem é que tinha acesso à presença de Deus? O sumo? E a pergunta é, ele tinha acesso à presença de Deus a qualquer hora e a qualquer momento? Uma vez por ano, ele entrava e fazia sacrifícios tanto pelo povo quanto por si mesmo. Ou seja, não era qualquer pessoa e não era qualquer hora. E tinha restrições, tinha todo um cuidado, todo um desvelo, uma minúcia que ele tinha que cumprir ali. E aí, agora, o autor aos Hebreus, ele está dizendo, olha, hoje, você, todos nós, não é apenas um, mas nós, cheguemos-nos ao trono da graça. Todos nós temos agora acesso, porque ele rasgou o véu e agora eu e você temos o privilégio de ter a presença do Senhor. Glória a Deus. De ter acesso. E muitas das vezes a gente não dá valor a isso. A gente substitui a presença de Deus com séries, com filmes, com amizades, com tarefas. A gente pensa em tudo. Mas o quanto que a gente pensa em aproveitar isso? Porque às vezes a gente acha que tudo que tem valor durará para sempre. Mas coisas que de fato valem a pena na vida, elas muitas das vezes podem acabar. Isaías diz em Isaías 55:6: buscai ao Senhor enquanto Se pode achar. invocai enquanto. Está perto. Se ele diz buscai enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, significa dizer que um dia alguém vai buscar e não vai? Ele vai invocar, mas Deus não vai estar perto. Então, o tempo que você tem para buscar a Deus é agora. O tempo que você tem para invocar é enquanto Ele está perto agora. Aleluia! Começa a se disciplinar, começa a mudar a sua rotina. A gente precisa, irmãos, a gente precisa buscar a Deus. Não é algo que é uma opção, é uma necessidade, você entende? Da mesma forma que você precisa se alimentar no seu corpo, você precisa se alimentar espiritualmente. Coisa linda. Agora, para concluir, para a gente ir para a parte final, vamos voltar lá para Filipenses capítulo de número 4. Existem algumas coisas muito interessantes que eu não falei
E a gente vai falar de acordo com o desdobrar aí das mensagens. Mas você pergunta, oração, o que compõe uma oração? Que a gente às vezes ora muito, ora, mas será que o que a gente está fazendo é oração? Possa ser que o que a gente esteja fazendo nem oração possa ser dado o nome. Muita gente se surpreende, eu prego às vezes em algumas igrejas, eu falo isso porque o que muita gente faz não é oração. Você quer ver um exemplo? Filipenses capítulo 4, versículo 6. Olha só, acompanha comigo essa leitura. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplicas e ações de graça. Aí sabe o que a gente faz? A gente só pega a parte da petição. E a gente transforma a oração em petição. E a gente chega assim, Deus, me dá, faz isso, em nome de Jesus, amém. Deus, cura isso, faça um milagre ali, opera isso aqui, amém. Você não adorou, você não agradeceu, você não confessou os seus pecados, você não fez nada, você só pediu. E possa ser que quando Deus está ali, Ele está já esperando. Né? Ele não está falando, o meu servo que vai, né, orar. Não, Ele está falando, lá vem o pidão. Por quê? Porque toda vez que ele está na presença de Deus é para pedir alguma coisa. Meu Deus! Agora, deixa eu... É verdade. É verdade pura. Oh, coisa linda. Agora, deixa eu dar um exemplo aqui. Você que é pai, você que é mãe. Você que é pai, você que é mãe. Vamos supor que toda vez que o seu filho vai falar com você é para pedir alguma coisa. Ô mãe, me dá um like. Ô mãe, me dá uma blusa da Calvin Klein. Me dá uma bola. Ele não te diz nada, ele não te elogia, ele não quer estar com você, não quer ter experiência. Não, toda vez que ele vai... pai, você sabe, né? Precisando de um celular novo. Imagine se o seu filho fosse assim. Agora, por que com Deus a gente tem que ser assim? Toda vez que a gente chega, é só para pedir. E muita gente nem sabe disso. Muita gente nem sabe que com Deus a gente pode desenvolver um relacionamento de verdade. Glória a Deus. Olha que interessante. Jesus diz em João 15: eu não chamo vós mais de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu chamo-vos de amigos. Amigo não é uma relação larga, é uma relação estreita. Não é alguém que está distante, é alguém com quem você caminha junto, com quem você compartilha os seus sentimentos, os seus segredos, você faz planos com os seus amigos. De tal forma que Deus, Ele não quer ser seu coleguinha. Ele não quer ter uma relação distante, Ele quer ser seu amigo. Ele quer andar com você. Coisa linda. Glória a Jesus! E olha só, vou falar uma coisa que é sério, irmãos. Deus, Ele não nos chamou para ter uma relação superficial, pequena. Uma relação só de igreja. Muita gente, o único relacionamento que ele tem com Deus é domingo às 6 horas da noite. É o único tempo que ele dá para Deus. Ele não quer essa relação pequena, pífia, religiosa. Ele quer que você penetre a camadas mais profundas. Ele quer que você vá e mergulhe dentro dele. Aleluia. Você pode isso. E se você se manter numa relação pequena, saiba que você não tem mais relação com ele. Porque ou você é amigo dele, ou você não vai ser mais nada dele. Essa é a verdade. Ou você se entrega por inteiro, ou ele não quer você pela metade. Ou você tem de fato, desenvolve algo, ou a gente vai ficar brincando, achando que está fazendo alguma coisa séria. De tal maneira que, igreja,
aprenda, oração envolve muito mais que petição. A gente vai falar, se Deus nos permitir, um pouco mais sobre petição, sobre gratidão, sobre adoração, sobre confissão de pecado. Tudo isso compõe uma oração. Mas para concluir, eu quero citar aqui 3 benefícios da oração, para a gente terminar. Amém? Primeiro, ele diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Então olha só, inquietude. Será que hoje a gente vive um tempo inquieto? Será que é fácil a gente ficar em silêncio? Quieto. Calmo. Parece que está tudo agitado, né? Tudo acontecendo. E sobretudo aqui ele está falando da ansiedade. Ele diz, não andeis ansiosos. Naquela ansiedade. Quanto ao que você vai comer, vestir, beber. Quanto ao que vai ser do futuro. Não fique inquieto. Antes, se você tem algo que está te preocupando, apresente diante de Deus. E qual que é o resultado? Se você apresentar com gratidão, com adoração e súplica. Ele diz, verso 7, e a paz de Deus. Primeiro, não é uma paz humana, é uma paz de Deus, que excede a todo entendimento. Guardará o quê? Os vossos corações, ou os vossos sentimentos e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O problema é que hoje parece que qualquer coisa tem acesso à nossa mente e ao nosso coração. A palavra de todo mundo tem acesso ao nosso coração. E a gente se afeta por tudo, por todos, com tudo que acontece. Mas se você é alguém que começa a orar de verdade, a Bíblia vai estar dizendo que Deus, Ele vai bloquear, Ele vai guardar o vosso pensamento e o vosso sentimento. Você vai ter uma estabilidade emocional e mental. Você vai ter paz. Irmãos, sabe o que é paz? Paz é um anseio de todo ser humano. Todo ser humano anseia por paz. Paz para mim é a definição de felicidade. Porque se você tem tudo, mas não tem paz, para mim você não é feliz. Paz, paz. E a verdadeira paz só é encontrada em Deus. Por isso que a gente diz a paz do Senhor. Por isso que a gente diz isso. Porque a gente está dizendo que só existe um Senhor da paz. Aleluia. Só há um que pode apaziguar a mente da criatura, que é o Criador. É o verdadeiro psicólogo. E eu gostei muito da leitura. Como que é a irmã que fez a leitura aqui? Do Salmo 46? A Esther. A nossa irmã Esther fez a leitura de um texto que eu amo muito e que fala muito disso que a gente está falando aqui. Ele está dizendo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza na hora da angústia. Ele que é o refúgio. O refúgio não é outras coisas, não. É você se refugiar nele. De tal modo que ele diz, pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem, ainda que as águas rujam e se perturbem o monte, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e ela não será abalada. Deus ajudará a romper da manhã. Glória a Deus. E aí ele continua, ele diz, as nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas Deus levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E aí ele faz um convite para nós. Ele diz, ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele diz, olha, vinde contemplai as obras do Senhor. Que desolações ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo e diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Glória a Deus. Você prestou atenção na referência?
Você prestou atenção na referência? O que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja lá de Filipos? Inquietude. Aí ele está dizendo, quando você ora, se cumpre o Salmo 46 na sua vida. Você se aquieta em Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Glória a Deus! Ai, que maravilha! É forte, irmão. Glória a Deus! Glória a Deus! Oração, irmãos. Oração. Conforme nós lemos Jeremias, capítulo de número 33, 3. O que diz? Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Sabe outro benefício da oração? A oração mostra para Deus o quão desejoso você está de ter uma resposta dele. Amém. Quando você ora, você mostra, Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso que o Senhor fale comigo. O problema é que a gente quer resposta, só que a gente não pede, a gente não pergunta para Deus. Tem muita gente que fala, eu não ouço Deus, eu quero ouvir Deus, eu quero saber Deus, eu quero ter respostas dele. Mas a pergunta é, você clamou? Mas que isso? Ele está falando tudo agora. Mas que isso? Ou seja, orar mostra, Deus, eu quero te ouvir, eu quero ter uma resposta. Quando você fala com alguém, você espera o quê? Que a pessoa te responda. Da mesma maneira, quando você ora, você mostra, Deus, sem a tua fala, sem a tua resposta, eu não quero sair daqui. Eu estou aqui porque eu quero ouvir a tua voz. Coisa linda. Aleluia, Jesus. Para concluir, olha que interessante, irmãos. Existem já estudos científicos que mostram o resultado da oração no cérebro e no corpo. Para os irmãos terem uma noção, segundo estudos da Newmax House, uma revista americana, ela diz que a oração, ela afeta o cérebro, principalmente quem aqui é da área da saúde talvez vai entender melhor a referência, o lobo frontal, temporal e o córtex, e principalmente o sistema límbico. São áreas do nosso cérebro. É quase que a ciência dizendo, olha, pratiquem oração. É praticamente a ciência está dizendo, quem ora tem benefícios no corpo e na mente. Coisa linda. Já é comprovado cientificamente que quem vive espiritualidade adoece menos e cura mais rápido. Quem vive espiritualidade de verdade, né? Não apenas uma espiritualidade religiosa, cultica, né? Pequena, mas quem vive espiritualidade adoece menos e cura mais rápido. De tal maneira que, gente, eu já disse aqui, orar, você vai ter paz, você vai ter resposta, você tem os benefícios que a ciência já comprovou, sabe? O mundo tem uma prática que também é comprovada cientificamente, que eles chamam de mindfulness. Mindfulness, traduzido por inglês, do inglês, é atenção plena, que é a meditação. Meditação. Só que, gente, não é só a meditação que é comprovada cientificamente. Nós aqui temos um instrumento de paz, um instrumento que é comprovado cientificamente, que nos dá, que afeta o corpo e o cérebro, e a gente não aproveita. Orar te dá saúde mental, protege as suas emoções, e mesmo assim, a gente muitas vezes deixa de orar, a gente é relapso nessa prática. Todos nós precisamos aprender a orar mais. Eu quero, para concluir, dizer o seguinte, irmãos. Você tem acesso ao trono. A Bíblia diz que Deus, ele é, como eu iniciei, ele é pão. Ele é água. Mas só que ele só será água e pão à medida da sua fome. E a pergunta que eu tenho para você nessa noite: você está com fome?
Você está com sede? Glória a Deus. Porque se você está com sede, irmãos, a Bíblia diz que rios de água viva fluirão de dentro do seu peito. Eu gosto muito de um hino da harpa, que é o 523. Ele diz assim: Cristo nos deu uma fonte escondida. Cristo nos deu uma fonte escondida que qualquer sede pode estancar e cujas águas repletas de vida, sempre de graça, nos hão de fartar. Aí ele diz: há muitas fontes de gozo no mundo. Nelas os homens vão sempre beber, mas são cisternas e poços imundos, que águas vivas não podem conter. Aí o terceiro estrofe ele diz: já muitos homens gastaram dinheiro sem a fonte de Deus encontrar, mas Jesus Cristo é o nosso roteiro, que para a fonte nos há de guiar. Oh, aleluia ao bom Pai Supremo, pelas bênçãos que a todos quer dar, e pela fonte de paz que nós temos em nosso ser para nos alegrar. Para concluir, vamos cantar o refrão? Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Amém? Que Deus nos abençoe com fome e que Deus nos abençoe com sede dele. Amém? Que Deus te abençoe e agradeço por dar em nome do Senhor Jesus.